todos. Então a gente precisa estar sempre pronto, né? Para essas ocasiões, né? A semana passada também, né? O orador não pôde vir e a gente veio adiantar o assunto, né? Então nós vimos, né, sobre o assunto, né? O sono e os sonhos, né? Numa visão da doutrina espírita. E nós aprendemos, e tem a citação aqui do Espírito da Verdade, dizendo que o sono influi muito mais do que a gente supõe na nossa vida. Por quê? Porque é uma continuação das nossas atividades. Em espíritos, nós estamos em atividade sempre, né? Quem dorme, quem repousa é apenas, né, o corpo. E tem uma mensagem do Espírito Benfeitor Calderaro que foi, essa mensagem ela foi recebida numa reunião mediúnica lá em Uberaba, lá em Pedro Leopoldo, né, com Chico Xavier. E foi justamente esse Espírito Calderaro, né, que é um dos mentores espirituais do livro No Mundo Maior, de André Luiz. E ele traz o título da mensagem, Além do Sono, né? Trazendo para nós como se fosse um convite para nós, porque já que nós estamos em atividade durante o sono, que essas atividades possam ser ligadas também, né, às boas influências, né, e às companhias dos benfeitores amigos da espiritualidade. Então ele começa assim a mensagem dizendo: não há noite proveitosa sem dia correto. Então, olha, a nossa noite vai ser de trabalho, vai ser de serviço, né? Vai ser uma extensão daquilo que nós estamos fazendo, mas vai depender muito daquilo que nós fizemos, das nossas preocupações, né, do nosso estado mental, daquilo que nós realizamos durante o dia, né? Aí ele vem dizer assim, olha, vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nosso prejuízo quando na Terra as alucinações hipnagógicas, toda vez que nos confiamos ao repouso. Quem é que já teve problema com pesadelo aqui? Alguém teve? Eu também já tive muitas vezes, né? Quem já sonhou que estava correndo, desembalado assim, porque tinha alguém correndo atrás? Já tive esse problema também. E eu queria relatar para vocês aqui um caso que teve uma noite, já faz algum tempo, né? Que eu me vi sendo perseguido por uma criatura do tamanho mais ou menos dessa porta aí. E forte, muito forte. E de uma cor esverdeada. E era assim, sabe, um ser assim, monstruoso. E eu correndo, e olhava para trás, e ele tinha umas pernonas grandes, e ele vinha desembalado. Eu só sei que aquele ser me alcançou, me derrubou no chão, e me colocou o pé assim no pescoço, como se fosse que era para me esmagar, né? E eu lembro que era um pé desse tamanho assim, olha, grosso assim, alto, sabe? E eu, sabe, naquele sono, né, como está dizendo aqui, né, nas alucinações hipnagógicas, né, relativas ao sono, eu catei aquele pé e falei, não, eu vou usar de toda a força que eu tenho. E fiz toda a força possível para tirar aquele pé. E consegui tirar. E acordei. O coração estava batendo a 1000, né? E aí eu fiquei pensando, aonde que eu fui me meter? E que ambiente eu fui me encontrar nessa noite,
porque a dona Ivone do Amaral Pereira também, que era uma médium espetacular, né? Tem livros, né, que eu adoro, gosto demais. Ela relata que ela, durante o sono, ela estava sempre em atividade, né, junto com os benfeitores amigos. E eles sempre pediam a ela, por quê? Porque ela se desdobrava, né, e saía, às vezes, por conta própria. Né? E muitas vezes eles chamaram a atenção dela que não era bom que isso acontecesse. Por quê? Porque a gente, por si só, a gente pode cair, né, nas mãos, né, dos irmãos, dos espíritos inferiores, né, dos obsessores e assim por diante. E eles sempre pediram a ela, olha, a senhora nunca vá num hospital psiquiátrico. Lá não é um ambiente para a senhora de acordo, né, com a capacidade mediúnica dela, não era um ambiente que ela podia estar. Mas ela um dia tentou desafiar, ela falou assim, mas por que eles falam isso para mim? Pegou e foi. E foi, a gente sabe que lá, né, existem problemas obsessivos muito sérios, né, nesses ambientes. E ela topou também lá com um espírito que, quando bateu os olhos nela, ela falou, vai me pegar. E ela saiu correndo desembalada. E foi nesses assuntos também. Acordou no corpo físico com a impressão de estar sendo perseguida, mas foi justamente no ambiente onde ela não podia estar e que foi procurar. Né? Então, é o que o benfeitor está dizendo aqui. É a nossa invigilância e a nossa irresponsabilidade à frente dos compromissos nossos, né? Tem que procurar ambientes bons, com certeza, né? Mas às vezes a gente se desvia. Como nos desviamos aqui, né? Quando não está de vigília, durante o sono, né? Acontece a mesma coisa. Mas na sequência ele diz, mas se o aprendiz do bem atende à solução dos seus deveres na vigília que ele impõe, né, quando nós estamos acordados, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Nós podemos ser instrumentos dos benfeitores amigos em diversas atividades que necessitam. Porque olha o que ele vem dizer à frente aqui, olha. Os benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros de boa vontade, samaritanos da caridade espontânea, que, superando as suas inibições e obstáculos, se transformam em cooperadores diligentes na extensão do bem. Né? Os benfeitores da vida maior, eles têm possibilidade de estar trabalhando, executando suas tarefas. Mas, por exemplo, assim como um médico precisa da ação do enfermeiro, também os amigos da espiritualidade é muito mais fácil trabalhar se tiver, por exemplo, a nossa cooperação dos encarnados. Por quê? Porque que nós estamos mais no nível daquelas pessoas necessitadas que estão aqui à nossa volta, né? Porque olha o que ele vem dizer para nós, olha. Por ocasião do sono, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos da culpa e da obsessão, das obsessões deploráveis, por intermédio de transfusão de fluidos, de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestão salvadoras, que na maior parte dos casos, somente os encarnados, com a assistência da vida superior, pode doar a outros encarnados. Né? Então, por exemplo, se existe uma pessoa doente e precisando de um restabelecimento, se ela merece aquilo, então com certeza os amigos da espiritualidade vão procurar algum encarnado que esteja em condições de estar realizando esse trabalho de
transfusão de fluidos, né, a esses irmãos. Nos hospitais ou qualquer coisa assim. Não existe doentes que às vezes de um dia para outro ele melhora de uma forma substancial. E é justamente esses trabalhos que acontecem, né, durante o sono da pessoa, do doente e também quando nós estamos dormindo, né? Então, como nós estamos vendo aqui, nós poderemos nos transformar, né, nesses trabalhadores, nessa extensão durante o sono físico, né? Mas é de graça tudo isso? Não é. Não é de forma nenhuma. O benfeitor Calderaro vem dizer assim, olha, se você deseja partilhar semelhante concurso, dedique alguns momentos à oração, cada noite, antes do mergulho no refazimento do refazimento corpóreo. É aquilo que nós estamos dizendo, né? A oração, ela é a fórmula ideal para a gente antecipar o nosso desligamento do corpo através do sono. Porque é como se fosse uma preparação já mental dessa interligação, desse intercâmbio com a esfera superior da vida, né? Nesse momento, nós já, através da oração, nós mentalmente nos ligamos a essas entidades benfeitoras que procuram, né, a realização dessas tarefas. Tem um livro que chama Iniciação Viagem Astral, que foi trazido pelo médium João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin. E ele detalha muito bem a preparação que existe sobre essas atividades. Fora do corpo, durante o sono. Que todos nós realizamos, né, de uma forma ou de outra. E ele diz assim, queria ter um tipo de um curso que seria ministrado para esse tipo de atividade. E foram escolhidos assim, sabe, a muito grosso modo, 1000 pessoas para realizar essa tarefa, para realizar esse curso preparatório, né, para fazermos parte dessas equipes de socorro no mundo espiritual. Desses 1000, fizeram assim uma análise mais detalhada e tiraram 300. Mas acontece que dessas 300 pessoas, mais ou menos, somente umas 30 conseguia comparecer, não, vamos dizer diariamente, né, mas a cada noite nessas atividades de preparação. E durante todo esse curso que eles fizeram, vocês adivinham quantos foram aprovados? Para ter uma noção da dificuldade que nós temos, somente 3. 3 conseguiram a aprovação, né, para realizar esse trabalho, porque não é fácil realmente. Olha só o que o Calderaro vem dizer para nós aqui, dessa preparação que a gente precisa ter para esse tipo de atividade. Ele diz assim, olha, contudo, não basta somente a prece formulada por si só. É indispensável que a oração tenha bases na eficiência no dia bem aproveitado, com a abstenção da irritabilidade, um esforço em prol da compreensão fraterna, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com os outros irmãos e, sobretudo, a calma que não chega à ociosidade, a diligência que atinja a demasiada preocupação, com a bondade que não torne exagero e com a retidão que não seja aspereza contundente. Então, gente, por isso que existe essa dificuldade muito grande, né? O nosso dia tem que ser assim como que um dia impecável, para que a gente esteja em condições de estar em atividade tão nobre como essa que nós estamos vendo aqui,
que o benfeitor amigo está dizendo. Vocês sabem que durante o sono, assim, sabe? Às vezes, assim, já tive assim, umas lembranças de alguma atividade relativa a esses trabalhos de socorro, assim, sabe? Eu tenho um primo que ele desencarnou assim prematuramente, não, de uma forma assim, meio assim, como que se diz, meio abrupta assim, sabe? Ele desencarnou com uns 35 anos de idade. E eu acho que até algumas pessoas podem conhecer, que ele era muito conhecido aqui na cidade, né? Ele trabalhava ali no fórum, o nome dele era Adem. E era muito conhecido na cidade aqui. E a desencarnação dele, assim, sabe, com certeza ele teve problemas de adaptação no mundo espiritual. Porque eu tive, assim, uma lembrança de uma noite que os amigos da espiritualidade me levou num ambiente aonde estava presente esse meu primo. E ele estava numa condição como que se fosse assim, sabe, uma pessoa embriagada. Que sendo assim como que manipulado pelos espíritos menos felizes do mundo espiritual, como se estivesse sugando as suas energias. Então era como que se um jogasse ele para cá, outro para lá, e ele ia assim, sabe, era como se ele estivesse assim zonzo. Ele não estava em condições de si mesmo. Então eu tenho recordação que eu fui utilizado, eu cheguei assim no meio daquelas entidades assim, de cabeça baixa, e fui e consegui abraçar ele. E eu disse assim nos ouvidos dele. A gente chamava ele de Den. O nome era Adem, né? Mas em família a gente chamava ele de Den. Nós somos criados juntos, né? Então eu abracei ele assim e disse no ouvido dele: Den, aqui é o primo João, fique tranquilo, você está sendo amparado. E depois, né, eu já não me recordo mais de mais nada do que aconteceu. Mas eu senti que a espiritualidade tenha me usado, né, porque era uma pessoa conhecida a ele e que tinha a acessibilidade àquele ambiente, né, para retirá-lo daquela condição, né, para levá-lo para ambientes, né, de recuperação espiritual. E de uma forma idêntica a essa, também aconteceu com a minha avó. A minha avó desencarnou no ano de 2000, né? E eu tenho uma tia lá em Campinas, que ela veio em casa uma vez, ela disse assim: nossa, mas eu sonhei com a mãe, e eu sonhei assim, sabe, que que ela mora numa casinha pobre, num lugar assim esquisito, muito longe, sabe, num lugar tão pobrezinho. E numa noite dessas, numa noite assim, eu tive a lembrança também de eu estar acompanhado por essa tia minha, pela minha mãe, e nós fomos em busca da minha avó. Então nós chegamos num lugar que era assim, um lugar assim, sabe, bem estranho. Um lugar estranho, uma casinha assim, bem pobrezinha realmente, assim, sabe, de tábua, assim, muitas coisas feitas à mão, assim, sabe, uma coisa bem assim, humilde mesmo, né? E nós estávamos os três lá. E de repente, ao longe, eu percebi que a dona Cristina, minha avó, vinha chegando naquela casa. E nós ouvimos uma voz dizendo assim: olha, se preparem que ela está chegando. E quando a minha avó chegou, nós, os três, demos a volta nela assim. E ela olhou para cada um de nós assim, abriu um sorriso e disse: vocês estão aqui? E nós envolvemos ela assim e acho que conseguimos tirar ela também, né? Levando aquele... Deixa eu tirar um besorrinho que está no meu pé. Retirar também daquele ambiente lá, com certeza, para levá-lo para ambientes, né, para um tratamento mais adequado, porque fatalmente na nossa desencarnação
nós somos levados a ambientes da qual nós estamos assim, espiritualmente, como dizendo, imantados àquela condição, né? Então, às vezes, minha avó teve que passar por esses ambientes, né, por algum tempo e depois foi levada para ambientes melhores, né, ambiente de tratamento, né? Porque para a desencarnação dela, gente, pensa numa pessoa que deu trabalho para desencarnar. Ela demorou 9 meses para desencarnar. Foram 9 meses assim, sabe? A gente conversava e falava com ela, sabe? Mas ela tinha um receio da desencarnação muito grande, né? Mas com certeza hoje deve estar em ambientes melhores, com certeza, se preparando já, né, para retornar aqui no plano físico, né? Então, é sempre assim, né? E o Calderário, ele vem dizer assim, também para nós, que através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Então, olha, meditação e oração. E um dia bem vivido realmente, né? Corretamente, né? Vivido, né? A meditação ela é uma coisa assim, sabe? Um tanto quanto difícil, por quê? Porque precisa de uma concentração muito intensa, né? Eu confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade para isso, né? Mas é aquele padrão de pensamentos, de fixar o nosso pensamento em coisas construtivas, né? No trabalho que a gente possa realizar, né? Fora do corpo físico, durante o sono, nessa preparação antes do nosso sono, né? Para que a gente esteja, né? Realizando esse intercâmbio aí com a espiritualidade, né? A alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e desde a terra vive por antecipação a sublime imortalidade. Então é como se fosse um tipo de uma preparação. E é aquilo que nós lemos no Livro dos Espíritos a semana passada, que o Espírito da Verdade vem dizer que dentro em pouco vulgarizar-se-á outra espécie de sonhos, que é esse que nós estamos vendo aqui, conquanto tão antiga como a que vimos falando, que vós a conheceis. Aí ele vem dizer aqui dos sonos de Joana, de Jacob, que eu particularmente não sei, mas também é aquele sonho que José teve na preparação dele para receber Jesus. Ele recebeu o quê? A informação em sonhos da situação da Maria. E ali em sonhos foi pedido a ele para que ele desposasse Maria, porque José estava planejando abandonar Maria naquela condição, né, da sua gravidez. Mas em sonhos, ele então foi informado, né, da sublimidade daquele momento e da sua vida. São esses tipos de sonhos realmente, né? Que a gente vai ter assim, uma lucidez muito intensa e muito grande, né? É como se a gente estivesse dormindo, mas acordados. Nas filosofias espiritualistas aí, esotéricas, eles até divulgam que isso pode ser, como é que falam? Treinados. E tem pessoas que se dispõem a querer fazer isso. Mas a doutrina espírita vem dizer que isso é uma atividade muito séria e pode trazer sérios problemas para a pessoa. Essas atividades têm que ser feitas sempre com o auxílio dos irmãos da espiritualidade maior, dos guias espirituais. Porque a gente pode ser presa de espíritos malfeitores nessa condição, né? E essas seitas espiritualistas, né, então fala de exercícios que nós podemos fazer para entrar. Por quê? Porque a atividade do sono, ela é dividido, se não me engano, nós temos 4 etapas para entrar
no sono profundo. E para acontecer esses sonhos lúcidos, para que a gente tenha recordação, nós não podemos entrar em sono profundo, né? Então, é como se fosse na terceira etapa antes de entrar em sonos. Porque, às vezes, antes da gente entrar em sono profundo, a gente pode ter recordações, visões que acontecem antes desse sono. Particularmente, eu já tive essas experiências, né? E às vezes a gente vê o ambiente ou vê, às vezes, alguma entidade espiritual que está do nosso lado, né? Algum tempo atrás mesmo, eu fui dormir, entrei, né, na atividade do sono e é como que se eu tivesse acordado durante o sono. Vocês imaginam isso? Eu acordei durante o sono e eu vi quem estava na minha frente assim, sentado numa cadeira, era o meu sogro, né? Pai da minha mulher, da Ellen. Ele estava ali sentado e ele abriu um grande sorriso e falou: "Vamos, João." Com certeza ele estava em atividade e veio buscar ali para alguma coisa assim que eu também não lembro o que foi, né? Não lembro de forma nenhuma o que foi. Então, às vezes, acontece, a gente vê vultos assim, né? Porque são o ambiente espiritual que está se desenhando, né, à nossa volta. Mas existem coisas também que assustam, né? Esses tempos atrás eu estava entrando em estado de sono e eu senti que alguém, era como se fosse uma pessoa assim que estava vindo assim dos pés da cama, no meio da cama, para a cabeceira da cama, afundando o colchão. Aquilo eu acordei e não dormi mais. Falei: "Ah, não, dá licença, o que é isso? Tem alguma coisa perto de mim?" Né? Mas são esses momentos antes do sono que a gente tem mais percepções para realizar essas tarefas. Essas coisas aconteceram comigo porque, para vir para o Espiritismo, eu vim por causa de uma influenciação espiritual muito pesada, né? E esse espírito tentava provocar, sabe, o desdobramento espiritual, esses sonhos lúcidos aí. Eu acho que com a intenção de estar mais frente a frente comigo mesmo, sabe? E todas as vezes que eu entrava nesse ritmo para entrar nesse processo de desdobramento espiritual, eu tinha muito receio e eu não aceitava. Eu não aceitava isso, sabe? Porque eu tinha muito receio. Então esse espírito nunca conseguiu realizar todo o processo para que eu entrasse em desdobramento espiritual. E eu só consegui então dar jeito nessa situação porque foram mais de 30 anos aí, quase uns 30 anos assim, sofrendo essa influência. E eu só fui mesmo encontrar a solução desse problema, até contei aqui já em palestra aqui essa atividade, quando eu resolvi pedir perdão para essa criatura, né? Porque se era uma pessoa que queria me prejudicar de alguma forma, alguma coisa eu devo ter feito de muito grave em existência passada, né, a esse irmão, que hoje não é obsessor, né? São os irmãos nossos que nós prejudicamos e que hoje, né, vem cobrar alguma coisa nossa, porque a luz do perdão não alcançou o coração dessas criaturas, né? E eu só fui encontrar a solução desse problema quando eu resolvi querer pedir perdão para esse nosso irmão, né? Então foi numa noite também que me aconteceu a lembrança disso, né? Eu percebi que ele estava se aproximando e eu enxerguei um tipo de uma sombra caminhando assim para o meu lado, e eu percebi, e nesse estado eu estava deitado, mas eu me vi de pé, e vendo aquela sombra caminhando, eu falei: não, eu vou pedir perdão.
Quando ele chegou a uma distância de uns 3 metros, eu estendi a mão e disse a ele, meu amigo. Então, aquela sombra, eu não vi fisionomia nenhuma, aquela sombra estacou, mas ele apontava o dedo para mim, assim, começou a falar, você, meu amigo? E foi andando assim, de fastos, né? E de longe eu escutava ele dizer, você, meu amigo, você, meu amigo? E eu não me recordo mais, sabe, se eu pedi perdão realmente, mas com certeza aquela atividade daquela noite deve ter prosseguido, porque eu nunca mais percebi a presença dessa entidade próximo de mim. Nunca mais. Com certeza ela encontrou, né, ambientes de refazimento espiritual, né, para se preparar para uma futura reencarnação ou qualquer coisa assim. Porque eu nunca mais senti a presença dessa alma, né? E foi justamente durante o sono. Então, só reforçando, o sono tem grande influência na nossa vida. E nós podemos fazer coisas muito boas durante o sono realmente, né? Que a gente possa ter muito equilíbrio, que a gente possa fazer uma preparação através da oração, né, dos bons pensamentos, como diz aqui o benfeitor Calderaro, e que a gente possa, né, com certeza, nos tornarmos instrumentos, como ele diz aqui, né, enfermeiros, bons samaritanos, para que essas atividades se desdobrem durante o nosso sono físico. Tá? Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde para sempre.